Olá pessoal, sou Geraldo Donizete Lúcio, residente em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Sou técnico em agropecuária, economista, teólogo, especialista em turismo rural, especialista em recursos hídricos e sou também pastor do Ministério Voz da Verdade Centro-Norte. O Ministério Voz da Verdade Centro-Norte tem sede em Cuiabá, onde nós temos a nossa igreja local, nossa igreja sede, né? Várias igrejas, mas tem a igreja sede, no qual eu sou pastor auxiliar e sou também o segundo vice-presidente do Ministério Centro-Norte. Amém? Então vamos lá. Hoje, agora, nessa videoaula, vou apresentar para vocês, né, um tema interessante. O tema é como os nossos relacionamentos interpessoais afetam o Ministério do Louvor. Lembrando que esta videoaula é o segundo vídeo que eu gravo com esse tema. Nós temos o primeiro, se você assistiu o primeiro, você vai ter uma sequência. Se você está assistindo esse vídeo número 2 aqui e não assistiu o primeiro vídeo, número 1, assista o número 1, porque é uma sequência, ok? Então vamos lá. Este assunto, ele deve ser sempre tratado dentro do Ministério do Louvor, com muito zelo e com muito carinho. É uma situação muito delicada, porque o Ministério do Louvor, ele é feito com relacionamentos, né? No Ministério do Louvor nós temos músicos, cantores, nós temos o pessoal que cuida do som. Hoje, com o advento da internet, nós temos o pessoal de transmissão, que fazem as imagens, fazem a captação das imagens, pode disponibilizar nas redes sociais, os fotógrafos, as pessoas que convivem com esse mundo que nós chamamos mundo do louvor e da adoração. Lembrando que o louvor faz parte da adoração também. Nós estamos adorando a Deus através do louvor. O motivo é que sem os relacionamentos interpessoais ajustados, não será alcançados os objetivos essenciais. Então, nós temos vários objetivos que são essenciais dentro do Ministério do Louvor. O principal, louvar, adorar a Deus, para ser abençoado e também abençoar pessoas. Como diz uma música da banda Vida e Voz, que a gente faz parte. Para ser abençoado e também abençoar. Adorar a Deus, apresentar a Deus um culto de louvor e adoração e ao mesmo tempo ser referência para as pessoas, levar as pessoas a adorarem a Jesus. Esses são os objetivos essenciais. Ganhar almas. Tanto da organização do serviço, do ministério, os objetivos essenciais, como da convivência na igreja local. Itens que são insubstituíveis a todos os componentes do Ministério do Louvor. Então, o relacionamento interpessoal é um caminho, né? Tem um vídeo que a gente fala isso. A gente descreve 13 princípios. A gente falou sobre isso nesse vídeo. É interessante que você assista. Os 13 princípios que nos levam a um caminho do relacionamento. Existem ministros e músicos que se relacionam com atitudes que impedem de alinharem suas ideias umas com as outras, por causa do temperamento. E não apenas por causa das ideias, das restritas ideias. Tá? A pessoa tem ideia boa, ideia maravilhosa. Olha, eu tenho um projeto, que lindo, eu tenho uma visão boa. Mas o temperamento, a visão, os projetos, as atitudes não estão alinhados, ou seja, as ideias, os projetos e atitudes não estão alinhados com o temperamento dela. O temperamento não ajuda. O projeto é bom, mas o temperamento daquele que vai expor o projeto não está ajudando. Olha aqui os tipos de temperamento. Ríspido. Existem várias formas de você abordar uma pessoa. Uma forma amena, tranquila, calma e uma forma de rispicidez, uma forma ríspida. E às vezes você vai fazer a mesma abordagem. Existem várias formas de você falar não. Tem uma forma que você fala não, a pessoa aceita, e outra forma que você fala não e a pessoa não aceita porque o temperamento não ajudou você a fazer essa abordagem.
Temperamento indiferente. Tem pessoa que, para ela, o Espírito Santo está sendo derramado, o poder está caindo, para ela é indiferente. Né? Ou o som não está legal, a música não está fluindo, para ela é indiferente. Pode cair o céu, pode cair a terra, e ela está indiferente. Fazer o quê? Temperamento impaciente. Isso não ajuda também. Tá? Esse temperamento impaciente ele pode estar no líder de louvor e pode estar nos liderados. Tá? E pode estar na igreja também. Isso acontece. Às vezes a igreja não tem paciência com o pessoal do louvor, com o tipo de música, a altura do som, não é? A forma que está ministrando. Temperamento superficial. É um temperamento muito bom, mas aparentemente, por fora, bela viora, por dentro, pão bolorento. É um ditado, né? Do lado de fora está superficialmente lindo, maravilhoso. Aí lá dentro, né, no escondidinho do eu, o temperamento não é legal. E às vezes sem compromisso. Esse sem compromisso é o pior de todos. Não é nem temperamento, é uma situação, é uma condição da pessoa. Não é compromissada, não tem responsabilidade. Aí vem uma pergunta e você não vai responder, porque não está presencialmente. Ou melhor, você pode responder esse vídeo estando alojado, hospedado, né? Numa plataforma, YouTube, Facebook, Instagram, você pode responder com seus comentários. E numa oportunidade você pode respondê-la também presencialmente. Você sabe se relacionar de modo a fortalecer os laços interpessoais e também a multiplicar os laços interpessoais? Duas perguntas numa. Primeiro, fortalecer. Fortalece os laços. Depois, multiplica. E você vai ser um multiplicador. O líder faz isso. Ele multiplica o talento, multiplica as ideias. E aqui a gente está falando de laços interpessoais. Você ter muitos amigos e poder se relacionar bem com todos. Vamos lá. Dinâmica relacional impõe situações diversas de tensões. E as principais causas são: o ser humano foi criado para se relacionar. Aí nós vivemos cercados de pessoas da família, de parentes, de irmãos na fé, de conhecidos. E agora, com o advento da internet, também de contatos virtuais. Nesses contatos virtuais, quantos amigos que você tem de Face? Quantos amigos que você tem de Instagram? Quantos amigos que você tem de WhatsApp? Eu posso dizer que tem muitos, né? Mas essa palavra amiga, amigo de Facebook, é questionável, né? Eu posso levar essa palavra amiga lá para um patamar de conhecido, né? E de um colega, porque entre milhões e milhões de pessoas tem amigos mais chegados que irmãos. Aí você vai ter 1, 2, 3, você vai ter poucos. A cada grupo ou tipo de pessoa, temos um modo particular de interagir. Cada grupo, cada tipo de pessoa. Por exemplo, não é educado e não é respeitoso também contrapor a ideia com o nosso líder. Da mesma forma que tratamos um desafeto. Então, o seu líder traz uma ideia, você vai discutir, vai contrapor a ideia, que pode ser ruim de repente. Mas no primeiro momento você tem que ouvir. Né? Vamos ouvir o líder. Vamos ouvir a ideia. Aí você vai contrapor da forma que você trata um qualquer, um desafeto, uma pessoa que você não gosta. Né? De repente você não está gostando do seu líder. Aí isso tem que ter colocado também em discussão. Tá? A ambos devemos uma postura cristã. Ao líder, submissão, obediência e respeito. Porque Deus colocou ele na condição de líder, de cobertura da banda, do conjunto ou da igreja. E ao desafeto, ao contendedor, uma reação expressiva que interrompa o conflito. E isso não pode durar muito tempo. Um conflito, a palavra diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você pecou, se você tem um problema com o teu irmão, vai lá, resolve o problema. Não deixa passar de um dia para o outro. A palavra de Deus é que diz, não sou eu. Tá? Essa é a realidade de todos os relacionamentos interpessoais. No mar do convívio das relações,
humanas existem ondas violentas, existem ondas medianas e existem ondas que são pequenas, que nós chamamos de marolas, as pequenitas, as pícolis, as pequenininhas ondas, que são marolas. Mas no convívio vai ter sempre algum probleminha e nós temos que aprender a conviver. Né? Nossas ideias geram conflito entre nós. Imagina, se as ideias elas geram conflito às vezes em você mesmo, você pode ter um conflito com você. Eu falei num outro vídeo de definição de relacionamento interpessoal que passa pelo conhecimento próprio, pelo autoconhecimento. Aí a gente tem ideias. Você expõe a sua ideia, vai gerar conflito entre as pessoas. Mesmo que estejamos todos voltados à pregação do Evangelho. É um grupo de evangélicos, pastores. Na banda que eu faço parte, nós temos 3, 4 pastores que tocam, que cantam. E às vezes tem conflitos e a gente procura resolver os conflitos. Aí eu estou falando da banda Vida e Voz. Tá? Cada um possui um dom, característica, temperamento e natureza. Com relação ao dom, Deus repartiu, está escrito lá em Coríntios, capítulo 13, que Deus repartiu os dons de acordo com a necessidade da igreja. E há vários dons. O melhor deles é o amor, porque o amor nos ajuda a entender, o amor nos leva ao relacionamento interpessoal. E se não tiver o amor, você pode falar língua estranha, você pode ter todos os outros dons e começar a falar língua estranha, cantar bonito. Para Deus vai ser como um metal, um barulho de um sino que está tinindo e é até ruim para se ouvir. Ok? O nosso maior desafio é aceitar e respeitar a forma na qual Deus repartiu os dons. É Deus que dá o dom. Tem pessoa que fala, eu tenho o dom. Não tem, tá? Deus colocou em você. É lógico que você tem um dom. Expulsar demônios, dom do louvor, canta maravilhosamente, mas se não for ao Senhor que estiver ao vosso lado, os seus inimigos já teriam te engolido vivo. Pensa nisso. Se somos guiados pelo Espírito Santo, nossas ações promovem a transmissão de comandos e movimentos como Cristo quer. Então é o Espírito Santo que vai dirigir, vai fazer os comandos dos nossos movimentos, das nossas ações, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se somos rebeldes, aí é uma situação diferente. A direção de Deus, colocamos grande esforço para impor a vontade pessoal e opinião. Já é diferente, na mesma hora em que ditamos nossas preferências e desejos. Então, se é rebelde, você não é guiado pelo Espírito Santo, a sua vontade, a sua opinião vai prevalecer, porque é o eu sendo maior do que Deus. Eu maior do que Deus. Cada um, líder ou liderado, caso um líder ou liderado venha contestar a nossa conduta e plano, nós temos a tendência de reagir com hostilidade, agressão ou pirraça infantil. Volto a ser criança. Mesmo depois de, como Paulo disse, eu era criança, eu era jovem, comia como criança, bebia como criança, me portava como criança. Quando passei a ser homem, velho, logo deixei as coisas de criança. Mas tem gente que quer voltar a ser criança, fazer pirraça infantil. Por isso, antes de colocar alguém para trabalhar no Ministério do Louvor, para cantar, tocar, fazer as ações no Ministério do Louvor, devemos ensinar que todo ministro, líder ou liderado deve estar pronto para fazer renúncias como Cristo fez. Filipenses 2, 5. Haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes tomou a forma de servo. Aconteceu com Jesus. Virou um servo para nos servir. Fez isso maravilhosamente durante 3 anos aqui nessa terra. Há diversidade de dons, de pessoas e de personalidades. Tem vários dons, que está lá em Coríntios, como eu já disse. Existem pessoas com seus temperamentos e existem personalidades nas pessoas e os temperamentos nas pessoas. Você já se relacionou com alguém soberbo ou acanhado, exibido ou tímido? Soberbo, acanhado, exibido e tímido. Não necessariamente com todas essas personalidades, né? Eu já fui acanhado,
Eu já fui tímido. Deus mudou a minha história, mudou a minha vida. Hoje eu posso estar aqui falando com intrepidez, com coragem, sem medo. Como viveu com uma pessoa intolerante? Não consigo engolir. O mundo fala isso, né? A Bíblia fala que nós temos que suportar. Porque tem pessoas que são intolerantes, mas no ministério de louvor e na igreja nós temos que suportar uns aos outros em amor ou no Senhor. Briguento, pessoa que briga, tem pessoa que não empresta o instrumento, de forma alguma. Tem pessoa que não empresta uma palheta. Tem pessoa que o lugar dele tocar é aquele. Ele quer sair hoje quer sair na tela, na imagem, na rede social, naquela posição. Ele briga por causa disso. Tem pessoa que é serena, né? Como aquela que é indiferente, né? Serena é diferente do indiferente. É a pessoa calma, tranquila, né? Aí tem uma pessoa que é desembaraçada, ela vai e resolve os problemas, tá? Ou apático. Então tem esse tipo de pessoa. Dentro do ministério no qual nós participamos, no qual eu estou falando, possui todos esses tipos de comportamento e outros mais, muitos outros. Líderes, ministros, discípulos, etc., ainda estão sendo moldados. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo diz lá: pois eu estou certo de que Deus, que começou este bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele seja completo no dia de Cristo Jesus, até chegar a ser dia perfeito. Dia perfeito na presença de Deus. Temos tendência de trocar, temos tendência de jogar fora, temos tendência de desvalorizar, tá? E como a gente está falando de ministério do louvor, é lógico, você tem um conjunto, tem uma banda, de repente você troca o componente, ou lança fora, ou desvaloriza, ou perde. Às vezes ele sai, às vezes você faz isso, né? Aí está falando para os líderes. Não devemos fazer como o espírito do mundo faz, desprezar o que precisa ser duradouro. E o que precisa ser duradouro? A confiança, o relacionamento interpessoal, né? O compromisso. Conviver harmoniosamente com pessoas diferentes é uma inaptidão da natureza carnal. A natureza carnal não tem a habilidade nem a aptidão para isso, né? De abdicar e de renunciar aos direitos que acha possuir. Quais direitos? O de desestabilizar a paz no ministério por causa de picuinhas e manias pessoais. Tem pessoas que acham que têm o direito de fazer isso. Chegar no ministério tá coisa maravilhosa, fluindo, o ensaio pro culto da noite, ela bota uma picuinha ali, uma mania pessoal, uma opinião pessoal, lá no ensaio, já interfere no culto da noite. Olha aí, que coisa, né? O orgulho por status, formação, condição social, habilidades, pelo tempo no ministério, amizade, intimidade com o líder, por vantagens imateriais e por ser prepotente, sem causa aparente ou declarado. A ideia traiçoeira de que todos devem aceitar alguém como ela é, tem impedido a maturidade dos crentes, enraizando o hábito negativo de um comportamento melindroso e incorrigível. Então, que nós possamos tirar essas características, essas manias, tirar, né? Ninguém, por mais que você seja velho no ministério, não interfere, né? Você não vai ter a amizade com o líder, uma vantagem imaterial, eu sou rico, tenho dinheiro, nada disso, eu sou uma pessoa prepotente, nada disso deve interferir no relacionamento interpessoal. Além do qual também é a porta para a rivalidade, discórdia, ciúmes, divisões e muitos outros conflitos dentro do ministério. Esse tipo de pensamento, o do politicamente correto, é um problema que infecciona o corpo, a banda, o conjunto, o corpo de Cristo. Jesus nunca deixou alguém ser no reino o mesmo que era antes de se encontrar com ele. Ele nunca deixou isso acontecer. Tá? A pessoa estava no reino, ela mantinha, lógico, os seus temperamentos e tal, mas Jesus ensinou a trabalhar o temperamento, trabalhar os seus conflitos. Jesus fez isso.
Pedro, por exemplo, está lá em João capítulo 21, versículo 15 até o 23. Ele foi exprimido até se tornar o que Jesus planejou para ele. Ele foi lá, né? Tu me amas, Pedro. Essa foi a última palavra que Jesus fez com Pedro, o último diálogo. Tu sabe que eu te amo, Senhor. Por 3 vezes Pedro negou Jesus e por 3 vezes ele afirmou e foi tratado ali. Pedro conviveu com os outros discípulos pela força e influência de sua personalidade. Então ele tinha uma personalidade forte e fez com que as pessoas confiassem nele e ele virou o grande líder que nós sabemos que foi. Ainda mais tarde, Pedro tratava seus relacionamentos ministeriais com inflexibilidade, né, da sua personalidade compulsiva de querer fazer suas vontades próprias. Lá em Gálatas tem uma narração sobre isso. Deus reprova o partidarismo, Deus reprova a divisão. As nossas singularidades não impedem de sermos o que Ele é ou o que Ele espera de cada um de nós. Então, você é diferente de mim. Eu sou de um gênio, de uma personalidade, de um temperamento. Você é de outro. Mas nós podemos ter um bom relacionamento, podemos ser irmãos e podemos estar juntos. A falta de domínio de cada indivíduo causa dano à comunhão e, consequentemente, ao desenvolvimento da organização do Ministério de Louvor. Alguém descontroladamente, alguém exibicionista, alguém indiferente, alguém provocador, alguém acomodado, com certeza vai favorecer problemas nos relacionamentos, tá? Então, olha aí, ou pode favorecer, né, o relacionamento em si, tá? Porque Deus trabalha com as nossas indiferenças, tá? O próprio casamento é um exemplo disso. A união de 2 pessoas diferentes, começando no corpo, depois vai nos sentimentos, nos pensamentos e une o positivo e o negativo e gera a luz. Muito obrigado, que Deus abençoe, te abençoe, abençoe cada um de nós, tá? E Geraldo Luz, estou aí ao seu dispor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.